Boa noite para todas as pessoas, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Mais uma live promovida aqui pela Estrela Guia, com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Hoje vamos conversar com o nosso consultor jurídico, nosso querido Rubio Madureira. Vamos tratar um assunto muito importante, principalmente com uma das populações que a Estrela Guia trabalha, que é a população das trabalhadoras sexuais. Vamos falar sobre a questão da regularização do trabalho sexual no Brasil, o que o judiciário, o que as leis nos dizem a respeito sobre essa profissão que é tão estigmatizada aqui no nosso país, né, principalmente nesse retrocesso político no qual nós vivemos atualmente. Esperar só o Rubio entrar para chamar ele, para ele participar aqui da live. Tá um frio enorme. Todo mundo assistindo a live hoje embaixo das cobertas, com chocolate quente, um chazinho. A Evelyn entrou, um beijo pra Eve. Tá sumida, Eve? Não me mandou mais mensagem? Minha internet não tá muito boa hoje. Esperando o Rubio, pra chamar o Rubio pra participar aqui junto. Hoje tô toda de cinza, unha cinza, blusa cinza, toda de cinza hoje. Boa noite pra Eve. Tá frio aí, Eve? Passando muito frio? Enquanto o Rubio não entra, eu vou só pegar minha garrafinha de água, tá, gente? O Rubio entrou. Deixa eu chamar já esse queridão aqui pra gente debater. Rubio, meu amor, cadê você? Estou vendo seu computador. Gente, o que está acontecendo aqui que eu estou tentando. Agora deu. Olá, Olá, tudo meu amor! bem? Oi, Mari. Como... Tudo bem, queridinha? Só tô morrendo do frio. E tu, como que tu tá? Muito frio. Bastante frio, menina, meu Deus. Esse tempo que tá, né, meu Deus do céu, mas vamos seguindo, né? Vida que segue. Até esse período agora de frio, até uma preocupação que a gente está tendo muito, até pelo aumento dos casos da Covid e das outras doenças respiratórias também que está acontecendo, né? E isso até ficou reforço para as pessoas até que não se vacinou, estão com dose atrasada para irem se vacinar, né? Porque tá ficando um caos bem grande já, né? De novo, das pessoas Absurdo, né, menina? que não estão se cuidando, né? E é importante esse adendo. E hoje vamos tratar de um assunto, então, bem interessante, que até eu falei antes, que uma das populações que a Estrela Guia trabalha, né, Rubio, que você separou uma temática bem importante para nós, né, sobre a regularização do trabalho sexual no Brasil, o que o nosso legislativo, o que a nossa Uhum. lei, as nossas leis, o que o nosso judiciário traz sobre o tema, principalmente esse tema que é bem criminalizado no nosso país, e que Sim. não é debatido, né, Rubio? O que a gente tem de atual, né, de movimentação que você vem acompanhando, de alguns processos que vem acompanhando, de algumas normativas do judiciário que estão sendo faladas sobre o tema, né? Algum caso de repercussão que Uhum. você acompanhou recentemente? Então, Mari, assim, ó, essa ideia da live desse tema, porque foi bem interessante, eu acho que no último tema que nós conversamos sobre a empregabilidade de uma participante aqui que falou sobre, ela perguntou sobre o CBO, né, sobre o direito dos trabalhadores sexuais, etc, né?
Então, daí eu... E agora, no mês de maio, a Secretaria Guia, ela fez algumas atividades, né, para os trabalhadores sexuais, sobre reivindicação de direitos, mesas de debates. Então, acho que para fechar com chave de ouro, bem interessante a gente falar sobre a questão jurídica, né, que envolve o tema. E acho que daqui a 2 dias, se eu não me engano, né, que no dia 2 de junho vai ser comemorado o Dia dos Trabalhadores Sexuais, então acho que é um tema bem pertinente. Então, Mari, assim, ó, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a existência, né, do CBO, que é o Código Brasileiro de Ofícios, né, de Ocupações, em algumas situações falam. O que é esse código? É o Ministério do Trabalho e do Emprego, eles catalogam, né, todos os ofícios, todas as ocupações que existem no Brasil. E em 2002 eles vieram com essa portaria que eles instituíram o CBO, até deixa anotado aqui, mas assim, tem um CBO que é específico para os trabalhadores sexuais. É de suma importância? Com certeza, porque, querendo ou não, como é um órgão público, né, é do Estado, que está reconhecendo, catalogou essa atividade, então, de uma certa maneira, o Estado está reconhecendo que existe essa atividade dentro da nossa sociedade. Mas isso repercute no reconhecimento jurídico da atividade? Infelizmente não, porque isso daí é uma situação ligada ao Poder Executivo, né? Que é o ministério ligado à presidência, ao Poder Executivo. Porque no judiciário tem muita polêmica, muito debate, inclusive até estava conversando com um amigo meu, acho que daqui a pouco ele vai entrar, que é um psicólogo, ele também faz amparo à população LGBT e trabalhadores sexuais, ele faz um trabalho muito legal sobre isso. Que ele falou sobre algumas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, né, sobre o amparo, né, dos trabalhadores sexuais quando eles são atendidos, né, atendimento psicológico. E assim, porque uma das coisas que a gente debateu bastante é que como existe não digo uma polêmica, essa divisão, né, sobre o reconhecimento do vínculo dos trabalhadores sexuais. Só sei que é o seguinte, é de suma importância pelo fato de que tendo o CBO, o Ministério do Trabalho, ele vai poder coletar dados, informações sobre a atividade dentro do mercado de trabalho, do trabalhador sexual. Isso também, qualquer entidade, qualquer pessoa, qualquer instituição que trabalhe com isso para obter informações como é que é o mercado de trabalho para os trabalhadores sexuais, para as pessoas que usam o código, é de suma importância até mesmo para fazer diretrizes de políticas públicas. E também, assim, tem um reflexo previdenciário em que o trabalhador sexual, por exemplo, ele pode usar esse código para fazer o recolhimento como um contribuinte individual, né? Ou seja, ele pode recolher INSS, ele pode pagar o carnezinho do INSS, ele vai ter os reflexos trabalhistas, mas só que a diferença é que ele vai ter que pagar o carnezinho dele, né? Usando o código do CBO para fazer o recolhimento, né? Para ter todos os reflexos previdenciários. Aí, um ponto previdenciário também existe umas polêmicas dentro do previdenciário, que é uma coisa que eu atuo, que eu vejo, né? Eu já vi situações que trabalhadores sexuais, por exemplo, elas contraem uma doença, uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, que ela precisa se afastar do trabalho. Aí fica aquela pergunta, tá? Já que ela contribui e ela tem uma incapacidade temporária, ela vai poder se afastar do trabalho dela? Tem decisões dentro do INSS que eles concedem, né? O chamado, antigamente era auxílio doença, hoje é auxílio por incapacidade temporária do trabalho, né? Por conta desse tipo de situação. Mas tem outros que não concedem porque dizem que é o risco inerente à atividade do trabalhador sexual, que é equivalente, eles usam assim, para fazer um entendimento, né, gente, para não ser uma coisa tão técnica, é a mesma coisa, não sei se vocês sabem, assim, seguro de vida, você não pode, policial não pode fazer seguro de vida,
né? Porque a seguradora, ela entende que como a atividade por si só do policial é uma atividade de alto risco, Uhum. então, como o risco é muito alto, a seguradora ela não cobre o sinistro em caso de perda de vida do policial, por exemplo, por conta da atividade dele. Foi a mesma raciocínio que o INSS fala em relação ao trabalhador sexual, que eu acho isso um absurdo, diga-se de passagem, Uhum. né? Porque é um trabalho, é um ofício, ali deixa bem claro, né? Ele teve uma incapacidade, sendo temporária, teve que se afastar da atividade laborativa, tem direito de receber benefício quando acabou, independente do que ele vai ter que fazer, requisitos da lei, letra da lei deixa bem claro, né? A pessoa é contribuinte, é segurado da Previdência. Aconteceu algum evento que o deixa incapacitado temporariamente para fazer seu trabalho, pronto, faz o pedido, pede. Mas só que tem algumas turmas, que é o Conselho Recursal dentro do INSS que já reconhece, né, o direito independente do risco que o trabalhador tem, que esse atendimento que eu acabei de dizer, ó, a gente precisa da lei deixar bem claro. Se a pessoa comprovou que ela está incapacitada para não estar exercendo atividade laborativa, então, obviamente, ela tem direito a perceber o benefício dela. E, ó, deixa eu ver aqui, a Mônica falou uma coisa aqui. E as trabalhadoras sexuais? Não esquecemos que o trabalho sexual é marcadamente relacionado à feminilidade. Eu acho que ela quer falar sobre, acho que o que a Mônica quis dizer, né, Mari, porque dentro do INSS tem o salário maternidade, né? Uhum. O fato que quando a trabalhadora sexual dá à luz, ela tem um filho. Eu super entendo, sabe, Mônica, que quando o fato de ter o CBO, a pessoa pagando o GPS dela, né, o carnezinho dela, contribuindo para o INSS, ela vai ter direito a todos os reflexos previdenciários, né? Mas aí, gente, assim, o que que eu vejo nesse tipo de situação aqui? Uma questão previdenciária tá bem claro, né? Porque, só para explicar rapidinho, quando a gente trata de previdência, existe os chamados segurados obrigatórios, ou seja, são 5 categorias que basta você comprovar que você exerce alguma atividade baseada nas 5 categorias, você já se torna o segurado do INSS. A única coisa que o INSS pede é regularizar, né? Se pode recolher em atraso, algo parecido assim. E outro segurado facultativo, né? Ou seja, você vai lá voluntariamente lá, você se cadastra no INSS e paga o carnezinho, você é segurado facultativo. Tá. Então, dentro dessa categoria do INSS, são 5 que eu falei, né? Uma é o empregado, carteira assinada, CLT, que recebe salário, que o empregador ele recolhe 8% até 11% do salário do trabalhador para o INSS, e o empregador contribui 20% e tem o salário de contribuição. Tem o empregado doméstico. Quando eu falo empregado doméstico, não é empregada doméstica, né? Em si, também tem o caseiro, tem o motorista, ou seja, o trabalhador que faz atividade na área residencial. Tem o chamado trabalhador avulso, que é uma categoria específica para quem trabalha com colheita sazonal, né? Tipo a colheita de café, coxa de cana. E tem também o estivador, né? De porto. Uhum. Aí tem o segurado especial, pescador, agricultor. E tem o contribuinte individual, que é o chamado profissional liberal, né? Então, quando a gente fala do CBO, do Ministério do Trabalho, que reconhece essa categoria como trabalhador sexual, então, por enquanto, o trabalhador sexual ele pode recolher INSS nessa categoria, como contribuinte individual. O problema que eu vejo que está a maior polêmica é sendo empregado, os vínculos trabalhistas. Porque, assim, Mari, isso foi a discussão que eu tive com esse meu amigo, né, Uhum. com o Ernst Clark, que a gente vê alguns tribunais que reconhece vínculo empregatício do trabalhador sexual. Mas, por exemplo, Santa Catarina, eu fiz a pesquisa agora à tarde, Não. eu vejo que é unânime, que eles não reconhecem pelo fato de que eles entendem que, como lá no Código Penal tem o 238, 239, que fala sobre
casas de prostituição, sobre exploração sexual, etc., eles entendem que, pelo fato disso ser um ilícito, então o contrato, porque no contrato tem três requisitos, né? Tem que ter pessoas, as partes, né? Agente capaz que a gente fala, tem que ter o vínculo, né? Que tem que ter, que tem que existir essas pessoas e tem que ter o objeto. E o objeto, um dos requisitos do objeto tem que ser lícito. Então, pelo fato de que, como existe essa previsão no Código Penal, então ele já torna que esse contrato seria o contrato de um objeto ilícito. Então, por conta dessa situação, eles não reconhecem o vínculo empregatício, né? No caso da trabalhadora ou trabalhador sexual com a casa que ele estiver vinculado, e, e fica desamparado, né, amiga? Isso que é o problema. Então, eu vejo que no judiciário, nessa parte assim trabalhista, eu vejo que tem um problema chato aí, bem complicado, porque, querendo ou não, é uma situação de marginalização, né? E isso é punk, né, Mari? E aí, não sei, assim, aí, já que você que é a nossa assistente social, o que na área fala sobre isso, sobre esse tipo de situação, Porque sobre o amparo que vocês dão? até mesmo dentro do próprio serviço social, que é um dos questionamentos que nós temos, né? Até a Liz Pazini também está presente aqui na live, é do próprio debate, né? No campo dos feminismos, quando a gente fala do puta feminismo, né? Até desse próprio reconhecimento, né? Delas enquanto mulheres, enquanto pessoas trabalhadoras que constituem famílias, que possuem, né? A sua vivência diária igual a todas as outras pessoas, né? E até essas das prerrogativas que a gente coloca, até pela questão de que as políticas públicas, né, no Brasil, o acesso às políticas públicas, e até mesmo grande parte do próprio judiciário, né, não é a minha área, mas eu já aprendo muito contigo, né, Rubio, é, de que é tudo constituído a partir do ser família, né? Então, esse ser família é essa matriz na gestão patriarcal, principalmente na gestão conservadora que se tem, né? Então, por exemplo, de uma mulher que é trabalhadora sexual, que ela vai no CRAS ou ela vai no CREAS buscar assistência, né? A partir do momento que ela se coloca também enquanto trabalhadora sexual, já tem aquele pré-julgamento, aquele preconceito por parte das profissionais que ali estão, porque a gente não pode se esquecer que o serviço social no Brasil ele é constituído no seio da Igreja Católica, né, com as práticas das práticas católicas, Cis, né? E, catolicismo, e certo. das práticas católicas, né? Porque ela nasce dentro do seio, e principalmente no período do Brasil, onde que a gente, nas pesquisas que são feitas, quando a gente tem, né, ali o surgimento eu falo aqui, claro que já existia antes, mas onde que a gente consegue buscar matrizes teóricas, enfim, né, buscar as pesquisas, que a gente consegue, a partir de 30, de 40, fazer um mapeamento, né, de recortes da existência da população LGBTI, da existência de mulheres trans e travestis, da questão das mulheres transexuais. E o serviço social, né, ali essa atuação, principalmente dentro do próprio campo da saúde e em vertente ao judiciário, junto com ao judiciário, isso já ali nessa época e até o constante aos dias atuais, isso vai ficar somente como caso de polícia, né? E a gente não pode esquecer do próprio movimento higienista no Brasil que ocorreu nessa época, que é também até os dias atuais, né, Rubio, que a gente tem esse higienismo, né, essa questão de fazer os recortes, né, de quem vive na sociedade, de quem deve ser excluído da sociedade. Isso é presente tanto no campo, Uhum, claro que a gente teve muitos avanços dentro do campo do serviço social, mas a gente não pode se esquecer dessas matrizes conservadoras que nós tivemos. uhum, Isso também é muito constante também dentro do próprio judiciário, né, Rubio? É claro que nós temos a sorte de ter você, né, de ser um homem que atua, né, no campo jurídico progressista, eu chamo dessa forma, né, o campo jurídico progressista, que consegue compreender essas pluralidades, essas diversidades que a gente tem dentro da nossa própria sociedade.
porque o campo jurídico também ele é permeado por todos esses conservadorismos, né, Rubio? Assim como para nós, né, no serviço social também é um trabalho constante entre os profissionais, né? A gente fala isso dentro do judiciário, a questão, né, de mulher que é trabalhadora sexual que sofre a violência sexual durante o seu período de trabalho, que sofre agressão e precisa recorrer à Lei Maria da Penha, né? A gente tem, né, casos de advogados que advogadas também, que não querem, por exemplo, nem atender mulheres trans na questão da retificação de prenome civil, porque isso acha que isso é um absurdo, né, Rubio? E e até por isso que até se é muito cobrado por parte dos movimentos sociais que no próprio processo de formação acadêmica esses temas plurais sejam incluídos, né, Rubio? Porque até quando eu convidei o pessoal hoje para participar da live, né, que eu achei assim um tema extremamente importante, a grande pergunta e o que você falou antes ali é muito retórico até disso, né? Da questão da mulher trabalhadora sexual, né, das casas que funcionam da prostituição, né, que isso também é o que você falou agora ali para nós, que isso é criminalizado, né, Rubio? Mas muitas dessas Uhum. mulheres, até as que vivem, né, que elas vivem, tem casas de prostituição que elas não somente para exercer o trabalho e depois retornam às suas residências, mas tem casas que as mulheres realmente moram, porque é o único local que elas têm, né, de poder sobreviver, porque os abrigos no município não fazem questão que essas pessoas acessam isso também, né, Rubio? Sim, sim, pois é, Mário, porque assim, ó, é de suma importância o reconhecimento do vínculo empregatício, no caso dos trabalhadores e trabalhadoras sexuais, porque, gente, isso dá uma repercussão muito forte em todos os sentidos. Assim, questão trabalhista, óbvio que o principal, né? Direito a salário, 13º, adicional noturno, mas também tem outros reflexos também sobre a condição do trabalho do Uhum, trabalhador sexual, porque a partir do momento que se instala, se reconhece esse vínculo empregatício, então, obviamente, que essas casas elas vão se comportar como empregadora. uhum, Ou seja, vão ter que estabelecer condições salubres de local de trabalho, vão ter que assim, se submeter à fiscalização da Delegacia de Trabalho, com instalações adequadas, higienizadas, por exemplo. Até mesmo obrigatoriedade de fornecimento de EPI, que a gente fala, uhum. né, que pode ser considerado, né, assim, camisinha feminina, camisinha, anticoncepcional, pílula do dia seguinte. E eu acho que o principal também, sabe, Mari, que eu penso, que a partir do momento que se tem um local assim, que tem, dependendo da casa, obviamente, né, que existe tem um número de pessoas que trabalham no local, gente, até imaginei uma CIPA também, né? Ou seja, uma comissão feita pelas trabalhadoras e pelo empregador de prevenção de acidentes, né, de trabalho, para que reivindique condições melhores de Uhum, trabalho para essas pessoas, uhum, né? Então, essa questão trabalhista ela é muito forte, que tem que ser muito bem defendida, né? Mas, assim, é uma batalha para ser reconhecido isso, sabe, Mário? Mas, assim, mas não significa que isso não que a gente não reivindique isso, que a gente não vá em cima, que a gente não corra atrás. Isso é de suma importância. E tanto que, assim, ó, a própria, ó, a Mônica perguntou, uhum, né? E o projeto de lei Gabriela Leite? É, para quem não sabe, esse projeto de lei da Gabriela Leite foi um projeto que foi proposto pelo até então deputado federal, na época que era deputado federal Jean Willis, que justamente estava reivindicando essa regularização das trabalhadoras sexuais. E é óbvio, né, gente, que a nossa sociedade é totalmente moralista, uhum, totalmente carola, você mesmo falou, né, tem esse cunho muito religioso, muito uhum, católico. Então a gente vê, obviamente, né, foi feito, foi tramitado isso de forma muito preconceituosa, ficou parado muito tempo no Congresso,
Aí até que, acho que em 2018, 2019, infelizmente, esse projeto foi arquivado, mas isso não impede que outra pessoa... porque assim, porque quando a gente fala que o projeto foi arquivado, porque o projeto de lei ele tem toda uma tramitação dentro do Congresso que é feito por sessões legislativas, né? Ou seja, seria a cada 4 anos, né? Que é o tempo da legislatura. Uhum. Mas como o projeto não foi votado, não foi rejeitado, ele só foi arquivado porque terminou a sessão legislativa. Então, é óbvio que, se algum parlamentar chegar lá e quiser desarquivar da tramitação desse projeto, pode. Aí que vem a nossa força do voto, Uhum. né, gente? Que é importante a gente saber as pessoas que estão que tem um projeto, né, legislativo, que atue que tenha uma campanha, né, de atuação junto ao legislativo, que seja também condizente com as reivindicações, né, dos trabalhadores sexuais, da população LGBT, e que tenha essa condição, né, de fazer essa tramitação. Uhum. Ó, deixa eu ver A aqui, ó. A Alice Passini perguntou, né? É, Pode falar. aqui a Vanderlise Rubi, ela colocou assim, ó, e quem trabalha na rua, como fica a regulamentação? Isso até entra, se ela me permite até fazer só uma contribuição, não da questão a regulamentação, ela está fazendo só um recorte ali, né? Eu vou fazer um outro recorte, até mesmo porque aqui em Santa Catarina, né, Rubi, a gente tem um desafio muito grande, até como as cidades estão implementando muitas as câmeras de segurança, né? Se tem até esse movimento higienista de que eles estão colocando as câmeras até mesmo nas ruas e nos territórios onde estão as trabalhadoras sexuais, até como uma forma de fazer com que os clientes não frequentem esses espaços, né? Porque tem até casos em alguns municípios, tipo Jaraguá do Sul, Joinville, que a própria polícia militar anota as placas dos carros, né, que vê pelo sistema de vídeo, e emite as multas, faz as multas e faz até mesmo as próprias denúncias das pessoas que estão financiando a prostituição, digamos assim, né? Mas ali no que ela fala ali de quem trabalha na Uhum. rua, como que fica essa regulamentação, então, Rubio? Não, gente, assim, ó, assim, para responder essa situação, assim, fazendo uma análise jurídica do caso, tá? Eu entendo o seguinte, gente, o fato de você se prostituir não é crime. Eu vejo assim, a pessoa, tanto que quando a gente lê o Código Penal, ele geralmente a condenação de intermediários, né? Uhum. Por exemplo, ó, deixa eu até mostrar aqui para vocês um caso aqui, por exemplo, eu estou até com ele aberto aqui, ó. O artigo 228 do Código Penal, ó, caso de prostituição. Manter por conta própria ou terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro. Por exemplo, né, pena de reclusão a 2 e 5 anos. Só vocês situarem, olha, é o capítulo 5 que fala lenocínio e tráfico de pessoas de fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Uma coisa deixa bem claro o seguinte, quando você fala de exploração sexual, já dá a entender que a pessoa que está se prostituindo, ela é uma vítima, está sendo Uhum. feita de forma forçada. Uhum. Já dá para entender por aí, né? Então, se a pessoa está fazendo de forma voluntária, então eu já vejo que isso já não é crime. Isso daí até, um termo técnico fala, é uma conduta atípica, né? Ou seja, é uma conduta que não está no tipo penal. Para começar, acho que a coisa começa por aí. Então, o que eu vejo muito essas repressões que você comentou, Mari, é mais uma questão assim moral mesmo, sabe? Uma questão mesmo de ética, aquela coisa moralista totalmente, né? Porque crime por si só não está cometendo. Nesse tipo de situação, óbvio que a informação é muito importante saber, porque se alguém cometer alguma situação, eu vou te reter, como é que eu vou te... Não é reter, eu vou te conduzir para a delegacia, você vai ficar presa, como é, contida, tudo, porque você estava na calçada fazendo prostituição. Isso realmente não é crime. Porque esse tipo de situação até pode ser considerada como
abuso de Mas aí, autoridade. nem, no caso, nem aquela lei da vadiagem também não vale nesse caso, né? Não, porque assim, Mari, aí tem situações que a gente, quando a gente falasse da seara penal, que a gente fala que existe uma tolerância do ato, Uhum, tá? Mas quando fala da tolerância, também envolve muito, assim, gente, tem muita questão da teoria penal que fala sobre, tem um termo técnico que fala sobre o bem jurídico. O bem jurídico é nada mais nada menos do que o que aquele ato em si está ferindo, está atacando, uhum, tá? E tem situações que o bem jurídico ele é tão ínfimo que não merece punição. E outra coisa também, quando a gente fala uma característica do nosso direito penal, que a gente fala sobre direito penal do fato. Quando a gente fala direito penal do fato, significa que o Estado ele tem que punir a ação da pessoa, não que a pessoa é. É até meio polêmico dizer, de falar, porque isso fala muito nas cadeiras de direito penal, né? Por exemplo, assim, a pessoa tem direito, por exemplo, a pessoa tem direito de ser homofóbica, por exemplo, ela tem direito de ser homofóbica. O que ela não pode fazer? Ela não pode agir com atos uhum. homofóbicos. Se ficar no pensamento dela, se ficar nas ideias dela, ela ficar lá falando assim no pensamento dela, tipo, não proferir nenhuma palavra. O problema é dela. Ela é assim, ponto, acabou. O problema é se ela profere alguma palavra homofóbica, se ela age com alguma situação homofóbica e por aí vai. Eu estou falando isso por quê? Porque quando se fala da vadiagem, por exemplo, apesar de estar lá na lei de contravenções penais, mas a, a, o Poder Judiciário entende que ela foi revogada pelo fato de que ela não está sendo bem jurídico de ninguém, ela simplesmente ela está sendo o que ela é, ponto. Uhum. E o direito penal não vai querer punir ela pelo que ela é, né? Então é nesse sentido que se fala. De questão trabalhista, que você É, fala, a pelo que eu questão entendi, principal, né? pelo que eu entendi foi isso que ela falou, porque ela botou aqui no Tá. comentário da Então, regulamentação, eu acho que é dela tá falando do. certo. Então, gente, assim, olha, porque na trabalhista eu vejo assim, é um avanço muito grande, porque a partir do momento que se reconhece o vínculo empregatício do trabalhador sexual com a casa onde ele exerce a atividade, para começar os básicos, né? A pessoa vai ter que ter direito a receber um salário, aí, de repente, a forma do salário dela pode ser por comissão, por exemplo, né? Ou seja, tem um salário mínimo por base, daí a cada cliente que for atender recebe uma comissão, é. Aí outros reflexos também, né, gente? Adicional noturno, Uhum. férias, 13º, os auxílios, né, que se tem, né, previdenciários, né, auxílio doença, aposentadoria, tudo etc. E também na questão até mesmo do próprio Ministério do Trabalho, pode muito bem fiscalizar a casa para ver as condições de trabalho, né, do trabalhador sexual. Aí recai também, né, sobre que quando o trabalhador, a casa, né, a casa de prostituição, ela vai ter que se submeter como se fosse o pregador mesmo, conforme a lei, aí, com certeza, ela vai ter que promover condições de trabalho do local, com condições salubres, vai ter que instituir políticas de prevenção de acidentes de trabalho. Tem a instituição da CIPA também, que eu acho que isso é uma coisa bastante curiosa, que pode instituir CIPA, representante de trabalhadores sexuais e da casa de prostituição. Então, assim, é uma mudança muito grande, né? E fora também que, assim, reivindica vários direitos para trabalhador sexual, né? Previdenciários principalmente. Isso até a gente se pegar alguns moldes de alguns países, até que quando eu estava lendo sobre a temática, de alguns países, como a própria Alemanha, a Dinamarca, possuem até, né, as suas legislações, né, essa
essa questão da regulamentação da profissão, das suas vivências, das suas trajetórias de vida, faz esse reconhecimento amplo, tanto que até elas, né, são contribuintes no pagamento dos impostos, participam em contrapartidas das decisões públicas, né, das decisões coletivas, dos benefícios que são ofertados, né, esses benefícios, para te falar bem a verdade, eu não sei te dizer, eu creio eu que sejam os benefícios socioassistenciais, porque a política de saúde ela é privada nos dois países, então eu acredito que sejam as questões referentes aos benefícios assistenciais, mas se tem esse reconhecimento pleno, né, da sua profissão, da sua vivência, da sua trajetória de vida, porque quando a gente fala, né, dessa questão da dificuldade do reconhecimento e do respeito, quando a gente traz isso para as vivências dentro do campo jurídico, dentro do campo da assistência, dentro do campo político, é o não reconhecer essas vidas e fazer o apagamento da sua trajetória, né, Rubio? De tornar essas pessoas não cidadãs, né? Porque a partir do momento que a gente, né, vamos falar sobre Constituição de Cidadania, a gente tem que falar Constituição de Cidadania ela no seu direito mais pleno, que é quando a gente fazer o enfrentamento, né, de todas essas dificuldades e as pessoas conseguirem o direito de ser pleno de quem são e de quem querem ser e de quem podem ser, né? Amiga, você falou tudo. Você falou tudo Eu vou cursar a direito, amiga, tu vai ver que vai só. acreditar. Não, olha, você faz cursando direito, vamos abrir um escritório, cara, a gente vai arrasar. É bem por aí. Mas assim, uma área assim, ó, eu acredito muito, eu vejo assim, eu acho que acho que é um dever cívico, sabe? Eu acho que toda pessoa ter a Constituição debaixo do braço. Uhum, Porque, gente, a Constituição é nada mais, nada menos do que a certidão do Estado. É a Constituição do nosso Estado. Porque quando lê ali no artigo primeiro, né? A República Federativa do Brasil é o Estado Democrático de Direito, disso, parará, parará, parará. Gente, tem informações assim fundamentais ali. Primeiro, para deixar bem claro que é uma república, é uma uhum, federação, é um Estado democrático de direito, ou seja, é um Estado que ela faz as leis e tem que obedecer às leis que são feitas. É democrático porque tem que representar todo mundo na sociedade, inclusive as minorias. E quando fala assim, se fundamenta no seguinte, são 5 fundamentos. O nome já diz, é um fundamento, ou seja, são pilares que são os valores que a nossa república se institui. uhum, E uma delas, para mim, que é a mais importante de todas, dignidade da pessoa humana. Porque quando se fala em dignidade da pessoa humana, Maria, a gente deixa bem claro que toda pessoa humana ela é digna em todos os sentidos. Na sua existência, na sua identidade, na sua de você se situar onde você estiver. Então, a partir desse momento que quando se a Constituição tem esse comando, esse fundamento, quando se fala em fundamento, significa o quê? Tudo que vier de norma, de interpretação, de validar juridicamente falando, né? E a própria Constituição fala sobre assistência social também, uhum, as ações políticas de assistência social. Gente, tudo tem que vir de lá, desses 5 pilares, que um uhum. deles é a dignidade da pessoa humana. Então, quando eu digo que quando eu falando ali, ó, ali a lei fala sobre exploração sexual, que é diferente do trabalho sexual, que a Mônica falou perfeitamente, totalmente diferente do trabalho sexual e exploração sexual. Isso já. E, você sabendo, você distinguindo colocando essa distinção, isso já larga de cara a regularização mesmo, né, do trabalho sexual. E fora também assim, né, gente? Você falou tudo, né, Mari? Que isso daí é a existência da pessoa, isso daí é a identidade dela, isso daí é Uhum. o ofício dela. E você negar isso, você está negando a pessoa, está negando a dignidade dela. Então, isso por si só já considera uma inconstitucionalidade, gente. Isso daí não tem que sobressair. Aí, até aproveitando a pergunta da Mônica, perguntando, né, o que que a Isso, sociedade civil e isso eu queria te falar. instituições Eu vou podem te deixar, respondendo a pergunta da Mônica, eu vou me ausentar só por um minutinho. estimular?
Eu Beleza. preciso, eu já volto. Não, tá bem. Tá certo. Bom, então assim, aproveitando então, a pergunta da Mônica, né, falar o que a sociedade civil e instituições podem fazer para estimular políticas para a regulamentação? Gente, é realmente agir. E quando fala em agir, é reivindicar, né, com as pessoas, com o parlamento, com quem as pessoas, quem a gente for votar, que ocupou o parlamento, as próprias organizações sociais que estão organizadas, né, a própria Guia, por exemplo, outras organizações sociais, associações, entidades ONGs, né, que representam classe e tudo. Gente, existem instrumentos de reivindicações de direitos coletivos, né, que são as chamadas ações coletivas. Entrar com uma ação civil pública, entrar com uma ação popular. Tanto o exemplo, para mim, foi bem nítido, foi o fato do reconhecimento da união afetiva que aconteceu lá no STF, foi uma ação do GATA, se não me engano, e foi até com o colega, o Paulo Iotti, que é um excelente advogado sobre causas LGBTs, que eles entraram com mandado de junção, que é uma ação coletiva, contra para que efetivamente o Poder Judiciário ele indique uma resposta sobre esse plano social, por essa pergunta, juridicamente falando, né? Essas entidades que tenham representação coletiva, né, dos seus associados, por exemplo, elas podem muito bem constituir, né, um corpo jurídico, aqui, ó, estou aqui, para entrar com uma ação civil pública nesse sentido, ou mandado de junção, algo assim, para poder fazer valer essa parte jurídica, por exemplo, né? Eu diria isso. E fora também, né? Fora do jurídico também. Fazer suas reivindicações, com ações, né, para reivindicar o direito. Né? Por exemplo, com certeza acredito que a assistência social também ela tem um papel muito importante para poder reivindicar políticas públicas, sindicatos, né, que representam esses trabalhadores, né, para poder instituir, né, uma política mesmo para que valha esses direitos. E o principal, gente, eu acho que é o voto, né? O voto que você escolha quem que é o parlamentar que vai estar lá, que que esteja coligado, né, com as pautas de reivindicações das categorias sociais, trabalhador sexual, no caso aqui da nossa live, que ela faça valer, né, de lá no Congresso essas ações sociais, com certeza. Ô, Rubio, tu tá me ouvindo? Estou ouvindo, querido. Pode falar. Eu não sei o que que tem com o meu celular, não tá virando a câmera, tu me vê? Eu estou vendo aqui que agora está pensando aqui, Mari. Ah, é que o meu celular, a câmera tá com problema, às vezes ela vira pra frente, às vezes ela não vira. Eu acho que é a Moni que tem que me dar um celular novo, Moni. Deixa eu tirar essa capa pra ver se Tá. vai. Ó, uma outra pergunta da Mônica. A Mônica falou assim: no caso de uma Foi. ação popular, quais são os caminhos? Ó, Mônica, é o seguinte, amiga, daí tem que ver, tem tudo ali na lei, tem que ver com mais detalhes isso daí, né? Mas tem que ver os requisitos, né? Tem que ver se, por exemplo, a documentação dessa entidade, como é que ela vai, o que que ela tem, como é a documentação que ela tem, ou seja, se ela tem legitimidade para poder representar um direito coletivo, por exemplo. Aí tem que demonstrar mesmo as ausências que realmente que se reivindica perante a lei. Eu acho interessante assim, né, gente? A gente pode conversar mais de perto, porque realmente tem acho que a lei 6404, que fala sobre a lei de ação popular, mas também tem o mandado de instrução, tem todos os requisitos que tem que preencher perante a lei para poder entrar com essa ação. Mas o principal é de você demonstrar por documentação de que é uma associação, por exemplo, com mínimo de um ano, que no estatuto tenha
como seu objeto, né, do estatuto social que represente, né, entidades de classe ou então direitos coletivos, direitos difusos, algo assim. Isso pode até ser um tema de uma próxima live para a gente conversar sobre isso. Isso daí é um Uhum, tema bem interessante sobre ações coletivas, né? uhum. Isso até para casar, até a gente pode falar dessas questões até mesmo, né, de ações populares dos movimentos sociais. Até fica uma sugestão, Ruby, para a gente trazer também uma mulher que é trabalhadora sexual, né, uma mulher cis, uma mulher trans, para a gente debater, até para a gente poder dialogar e fazer esses contrapontos, né, porque até quando a gente fala da ação popular, né? A Mônica bem sabe também que a Mônica sempre participa dos próprios movimentos, conselhos que ela participa. Às vezes a gente tem alguma ideia, a gente constrói, e quando a gente vê, a gente está construindo algo que, na questão, pensando na própria questão do Estado, das ações do Estado, fica inviável uma política, uma ação de uma política que seja de fato concreta e resultante para a população, né? A gente acaba com uma coisinha desse tamanho e a gente acaba viajando assim no total, porque a gente sempre querer, né? Essa é a nossa necessidade de querer, principalmente quando a gente vai propor algo, a gente sempre quer algo muito ousado e dinâmico, né? Isso até para mim, enquanto participante da segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, até eu fiquei muito próxima do eixo das trabalhadoras sexuais, visando, né, a questão da população trans, para construir e trabalhar junto com elas. E para mim, assim, foi algo ali naquele momento enriquecedor, porque, por exemplo, tinha as mulheres ciganas, e eu nunca tinha tido contato com as mulheres ciganas, sabe, Rubio? E até para entender as demandas delas enquanto movimento, do acesso, do fortalecimento, da ampliação das políticas, da questão do próprio judiciário, do que elas necessitavam e tudo mais. Para mim foi muito rico, assim, né? Então, acho que na próxima live, Mônica, a gente trazer também os movimentos para estarem debatendo com a gente, apresentando, eu acho que vai ser bem rico. E a Mônica hoje tá assim, ó, tipo, ela tá tipo Tá, ela Faustão. tá. Ela colocou, ó, poderia nos explicar a diferença entre os regimes que abarcam o trabalho sexual, por exemplo, entre abolicionista e regulamentista? Tá, é que assim, ó, porque quando se fala sobre o trabalho sexual, é que existe os regimes regulamentares sobre o trabalho, né? Aí tem, eu sei que são quatro, se eu não me engano, mas, gente, desculpa, eu não vou lembrar de todos, mas eu sei que existe o proibicionista. Quando se fala do regime proibicionista, significa o quê? Que a prostituição ela é proibida em todos os sentidos, até mesmo de você se prostituir. Tem um cunho muito moral disso daí, que quando a gente vê, assim, nos filmes americanos, sabe, que tem lá a tocaia lá do policial, do policial que está paisana, e daí a Uhum. pessoa lá, vamos substituir, você está preso, você vai ser conduzido para a delegacia, porque é crime a prostituição de forma geral. Aí tem que esse caráter higienista, como você comentou lá no momento, sabe, Mari? Assim, vamos moralizar nossa sociedade e isso vamos extirpar essa Uhum. atividade. Então, tem esse cunho, e quando se fala desse regime proibicionista, é nesse sentido, tá? Aí, quando se fala do regime abolicionista, aí no regime abolicionista, ele entende que aí existe essa situação, a pessoa que se prostitui de forma voluntária, de forma autônoma, consciente, ela tem total liberdade de fazer isso. Mas parte da ideia de que a pessoa que trabalha nas casas de prostituição, que fazem atividade lá como é que é, nas casas, né, que promovem a prostituição, ela é vítima. Então, isso é uma coisa que meio que foi adotada aqui no Brasil. Porque pode ver que ali no Código Penal, eles punem quem? Eles punem o gerente que explora a atividade sexual, a casa que induz a atividade sexual, a quem induz a prostituição. Então, esse caráter abolicionista significa o quê? Que eles querem se livrar essas pessoas que tornam os trabalhadores sexuais como prostitutas, como vítimas, desculpa, como vítimas da situação. Uhum. E quando se fala do regime regulamentar, é o que acontece na Holanda.
né? Porque na Holanda, Uhum. assim, ela tem uma lei específica que regulamenta a atividade da prostituição. E tanto que nessa lei tem critérios que assim, que o trabalhador do sexo tem que seguir, né? Ou seja, ó, tem que fazer exame periódico de saúde todo tempo, tem que recolher imposto, tem que estar sindicalizado, você só pode exercer atividade numa área específica. Aí, assim, por isso que se fala assim, intervencionista por quê? Porque o Estado, ele está intervindo naquela atividade, está deixando, ele está colocando num ponto específico onde isso tem que ser exercido, tem condições para você exercer isso, né? E, por fim, tem o liberal, que eu não estou lembrando como é que é, como eu falei, que são quatro. Eu acredito. Uhum. Ah, tá. É que o liberal significa que é uma atividade mercadológica. É um Uhum. serviço que você presta e que existe os agentes, existe o profissional liberal, né? O prestador de Uhum. serviço, e você é remunerado por isso quando acaba. Uhum. Ô, Rubi, deixa eu Espero te ter respondido a perguntar. tua pergunta, Mônica. Isso foi uma leitura dinâmica que eu fiz há muito tempo sobre esse tema, que achei bem interessante. Ô, Rubi, deixa eu te perguntar, eu, assim, como próxima estudante do direito, e você, olha que chique que eu vou ser agora. E você, como defensor, guardião da nossa Constituição, olha que chique Uau! isso. Fiquei exagerado É, agora. a questão própria que antes foi mencionada, Rubio, da lei Gabriela Leite, né? É na tua Sim. visão técnica, né, de jurista, então, ali, você acha que a lei, né, ou como ela foi apresentada, tudo bem que ela foi arquivada, mas até para, né, os próximos movimentos políticos, como a Mônica falou ali, né, da questão da atuação dos movimentos e tal, na tua visão técnica, tu acha que a lei ali ela está bem regulamentada, ela está bem completa, ou tu acha que para o momento atual ela precisaria de alguma atualização, alguma coisa? Ó, Mari, eu diria o seguinte: a lei é um ponto de partida, né? Uhum, Claro, ela tem que ser atualizada, porque, por exemplo, você acabou de falar uma coisa que a lei até então não estava abarcando, que são os sites. uhum, Além dos sites, existem os aplicativos também de relacionamento, né? Tinder, Grindr e afins. Também também existe várias outras premissas que falam sobre crimes virtuais. Ou seja, eu digo que assim, esse projeto de lei da Gabriela Leite precisa passar por uma atualização, com certeza sim, precisa. uhum, Alguns pontos sim. Mas de uma maneira geral, ela é uma lei, um projeto de lei interessante, com certeza, uhum, porque ela tira da marginalidade, né, uhum, a atividade mesmo do trabalho sexual para ser efetivamente reconhecido, né, os seus reconhecimentos jurídicos, de cunho trabalhista, para ter direito a todos os reflexos trabalhistas, para ter direito a todas as condições de trabalho também adequadas. E então eu vejo que é um projeto de lei super importante. Voltando a dizer, está arquivada por conta, terminou a sessão legislativa, né, porque foi na época do deputado Jean Willis, mas nada impede que o outro deputado que chegue no Congresso, ele apresente novamente o projeto de lei. Provavelmente, óbvio que o parlamentar que fazer isso, ele vai fazer por conta própria, ele vai fazer algumas modificações para poder também fazer a carreira dele política, né? Porque a gente também uhum. quer puxar, nossas ações, a gente sempre puxa um pouco a sardinha para nossa brasa, né? Então, isso daí é de praxe, né? Natureza humana, com certeza. Ô, Rubio, e já encaminhando aqui para o final da nossa live, que a gente já está em 1 hora de live já. E eu não sei tu, mas eu tô morrendo do frio aqui. Aqui tá frio, Moni. Eu tô louca por um café bem quentinho, assim, ó, porque tô precisada. A questão até agora encaminhando mesmo para o nosso final de nosso bate-papo. E o nosso próximo bate-papo, Moni, se tudo der certo, a gente vai fazer together, assim, ó, juntinhos, juntinhos, tá? Já tô te avisando, tá, Moni? Rubio, até quando a gente pensa na questão do próprio campo, do próprio campo social, né? Que o social ele atravessa o jurídico, tanto que a gente já debateu em todas as lives aqui
que no serviço social a gente tem as disciplinas obrigatórias no campo do direito, mas a gente não tem no direito os campos das disciplinas que tratam as questões sociais, que eu acho que assim a programação, as temáticas, né, dos dois cursos, do serviço social e do direito, elas deveriam ser totalmente entrelaçadas, até para a gente criar esse próprio processo. É, eu vou falar, eu espero que não seja ofensiva, mas esse processo de humanização até mesmo dentro dos estudantes de direito, né? Porque a gente vê muito assim que acaba ficando engessado pelo próprio sistema, né? Que entra com um processo, eu quero mudar, eu quero isso, mas acaba se engessando ali nessa engrenagem que se tem dentro do próprio judiciário, né? Mas para ti, Rubio, assim, você acha que as temáticas, né, relacionadas principalmente à população LGBTI, à população das mulheres que são trabalhadoras sexuais, é, eu fui ler a mão e me perdi. As trabalhadoras sexuais, você acha né, que vamos cruzar os dedos que a gente vai ter uma renovação na nossa política brasileira? Na tua percepção, né, enquanto você observa, assim, eu digo observa a questão das ações do STF que a gente teve, né, nos últimos anos, a conquista da retificação de prenome civil, a questão da doação de sangue da população LGBTI, né, a gente teve alguns avanços até 2017, 2018, 19, 20, as pautas plurais não foram debatidas. Na tua observação, assim, na movimentação pelo próprio STF, você acha que a gente, renovando a gente vai retornar a ter algumas ações mais progressistas no campo do direito, assim, ou tu acha que a gente ainda vai ter uma retração ainda por esse novo sistema que vamos ver o que vai se dar? Mas Eu te assim, olha, perguntei uma pergunta de US$ 1 milhão, tu viu, né? né, pois é. Assim, pedindo uma opinião pessoal, né? Olha, só para te avisar, cortou um pouquinho o áudio, mas eu acho que entendi a pergunta, né? Que você está perguntando sobre o panorama agora, porque querendo, nós estamos em época de ano de eleição, né? O que eu vejo, minha percepção de tudo isso. O Mário, assim, o que eu digo para você é que depende muito da gente. Quando eu falo do poder do voto, que é importante, com certeza ele é de suma importância justamente para a gente poder fazer as modificações Uhum. da sociedade que a gente quer, né? Eu sinto que particularmente, esses últimos 4 anos foram tenebrosos. Praticamente não teve nada que foi uma coisa de dizer o seguinte, nossa, que legal que foi feito. Uhum. Eu sinto que vai vir uma mudança aí, mas eu acho também que a gente precisa ter um diálogo maior de ideias. Eu Uhum. sinto, assim, amiga, eu te falo sinceramente, eu sinto muita falta disso, porque o que eu percebo muito é que quando a gente toca muito essa questão política, as pessoas já vão para agressão verbal, agressão pessoal. Uhum. Eu acho que não é por aí. Acho que a política a gente faz debate de ideias. Eu te, eu te confesso que tem ideias socialistas que eu concordo, tem outras que eu discordo, assim como nas ideias liberais, tem muitas que eu concordo, tem outras que eu não discordo, outras que eu discordo. E faz parte também a gente ter essa visão plural, né? Uhum. Eu, assim, confesso que eu tenho uma visão mais liberal, sim, mas como eu te falei, tem muitas ideias socialistas que eu acho muito interessante, mas isso, se a pessoa tem uma ideia mais socialista, ela não faz dela minha inimiga, muito pelo contrário, eu vejo que é uma fonte de conhecimento, eu acho que o conhecimento e o E uma construção de uma sociedade plural e rica se dá por essa interação. Então, eu vejo assim, eu vejo que as pessoas, eu tenho esperança mesmo de que a gente faça uma renovação do Congresso, né, que seja um Congresso mais progressista, né, ou seja, que veja mais o lado humano das pessoas, mas quando eu vejo o lado humano das pessoas que reconheçam a dignidade dela pelo trabalho, pelo Uhum. ofício, né? Para mim, eu vejo para mim assim, sinceramente, o trabalhador sexual é um,
o nome já diz, é um trabalhador, é um prestador de serviço. Uhum. Da mesma forma que você vai lá e contrata como é que é, um encanador, um marceneiro para fazer um serviço doméstico para sua casa, uma diarista para vir para sua casa, um freelancer, de repente, um evento com um fotógrafo para tirar foto, para fazer para prestando serviço, gente, ponto. Né? É um contrato que tem ali, pronto. Uhum. Eu acho que essas pessoas, elas têm todo o direito, né, de fazer valer o direito delas. Porque são pessoas, e como pessoas têm sua dignidade, tem que ser defendida. O importante, sabe, Mari, que a gente tem essa consciência. As pessoas com que a gente for votar, que saiba assim, as pautas delas, né? Quais são as propostas delas, o que, que elas pretendem atuar dentro do lado lá no parlamento, e para ver se o que, que elas vão fazer se casa com aquilo que você acha que é importante, né? Se casa com os seus princípios, seus valores, principalmente, eu acho que é isso que a gente tem que busca, né, das pessoas, e se as ações delas são ações que elas vão promover que realmente você concorda. Eu vejo Uhum. isso. Minha internet. Se a Moni vai puxar a orelha, que daí também nós temos assessoria jurídica com o nosso querido Rubio, que faz assessoria jurídica para as pessoas trans, tanto na questão da defesa dos seus direitos humanos também, né? Como também o Rubio auxilia também no processo da retificação de prenome civil, né? O nosso amado querido Rubio presta essa assessoria jurídica também junto com a Estrela Guia. E Rubio, assim, ó, a Moni vai brigar comigo, mas eu já vou adiantar, até porque a gente vai começar no próximo mês também lançar os materiais referentes ao projeto da Estrela Guia da empregabilidade trans. Então, a gente já está assim com um projeto já querendo já surgir, a gente já vai começar a realizar as atividades também da empregabilidade, que daí também vai ser um assunto muito importante. No próximo, a gente já está falando do próximo semestre, né? Porque a gente já está na metade do ano. Também nas ações da Estrela Guia, visando, né, também a promoção da cidadania, dos direitos humanos, no acesso ao mercado de trabalho, com o seu nome retificado através do Rubio e todos os seus direitos assegurados. E a nossa próxima live eu quero, ó, no cafezinho, Rubio. Aí eu vou falar com a Moni para a gente marcar a nossa próxima live ou numa segunda, ou não sei se daí tu consegue vir até para cá, para Trindade, porque daí eu ir para o continente eu não vou conseguir por causa do meu estágio, mas daí qualquer coisa. Ou até mesmo se quiser vir aqui em casa, Rubio. Aí assim, ó, só não vai ser um café, daí a gente faz a nossa live aqui, ó, com um vinhozinho, ó. E agora que inverno fondue também, acho que fica maravilhoso, tá, amiga? Mas eu não sei fazer não, isso fica contigo. Deixa comigo, que essa parte eu faço. Mone, Deus vai te deixar com inveja. Beijo, Rubio, meu amado, que você tenha uma ótima semana. E tome bastante chazinho quente, cuide com esse frio também. Um beijo para Moni, para todas as pessoas que participaram também. Eu vou terminar a minha live aqui contigo, vou tomar um café bem quentinho, tomar um banho e me jogar na cama, porque tô com frio, viu? Tá com frio, né, amiga? Então tá. Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela oportunidade para conversarmos. Lembrando que quem tiver dúvida, quem estiver vendo a live, quem tiver dúvida, a gente pode mandar um direct para o Estrela Guia. O Estrela Guia também vai soltar alguns cards de perguntas, né, de algumas situações jurídicas e também, assim, gente, os nossos canais estão abertos para conversar e teremos um enorme prazer para conversar e para ajudar, tá bom? Tu viu que hoje eu tô toda de cinza, né? Tu viu que eu tô toda cinza hoje, ó. Eu tô, eu tô de verde, ó, tô esperança. Ah, viu? Tô toda de cinza. Hoje estou cinzenta. Beijo, meu amor. Fica bem. Bem, Muito axé pra tudo ti. bem. Tchau, tchau.